Bom dia. Vamos gravar então a aula sobre uso racional de antibióticos. Tivemos tantas informações nesses últimos dias em relação às condutas para colocar as aulas que tivemos alguma dificuldade, mas de qualquer forma agora nós vamos gravar a aula para a turma A e para a turma D. Bem, a aula então ela versa sobre uso racional de antibióticos. O que seria isso na realidade? O uso racional de antibióticos, então, é uma prática de prescrição que resulta numa ótima indicação, dosagem, via de administração e redução do esquema terapêutico profilático, propiciando o alcance de sucesso clínico com mínima toxicidade para o paciente e reduzido impacto sobre a resistência bacteriana. O tema foi escolhido justamente por causa dessa última colocação. Hoje em dia, nós temos uma grande resistência bacteriana em pacientes internados, em pacientes que estão há vários dias no hospital. E a nossa dificuldade é em relação a novos antibióticos. Existem poucos antibióticos que já têm evidência e segurança para serem liberados, principalmente na faixa etária pediátrica. Então, hoje em dia, temos alguma dificuldade em combater algumas infecções. Existem alguns antibióticos em estudo, fase 1, fase 2, que talvez, com o tempo, logo nós consigamos ter. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, em relação ao Ministério da Saúde, nos mostra o seguinte: quais são os principais erros no uso de antimicrobianos, antibióticos no nosso caso? Tratar doenças não infecciosas, tratamento de infecções virais. Muitas vezes chega um paciente para nós com febre e a gente não tem certeza que tipo de infecção tem, acabamos colocando antibiótico. Isso aí não dá para dizer que nenhum de nós não fez isso até hoje. Utilizar drogas com alto potencial de toxicidade. Já em relação ao último item aqui desse slide, desconhecendo as propriedades farmacodinâmicas. O que é a farmacodinâmica? A farmacodinâmica é a parte que avalia a ação do antibiótico nos tecidos e os efeitos colaterais. Então, nós temos que saber como funcionam esses medicamentos e quais efeitos, assim, potencialmente deletérios que eles têm. E também devemos ter algum conhecimento sobre farmacocinética, que seria sobre a parte que vai avaliar a absorção, o nível, a distribuição do sangue e a excreção do antibiótico. Utilizar medicações antagônicas, por exemplo, um bactericida com bacterostático, não deve ser utilizado. Ter certeza das doses dos antibióticos, tanto para mais ou para menos. Em criança, você sabe que a maioria usa por miligrama por quilo de peso, não é como adulto, que são doses fixas. Então, nós temos que ter conhecimento sobre isso. Ter certeza da qual a ideal via de administração desses antibióticos. E também a parte da farmacodinâmica, como eu já comentei. Duração incorreta. Às vezes utilizamos pouco tempo, muito tempo. Hoje em dia, já não se prolonga tanto o tempo de uso do antibiótico, justamente para evitar a alta resistência. Então, quando nós utilizamos antibiótico num período adequado, o paciente está bem, sem infecção, nós somos autorizados a tirar. Ter grande conhecimento sobre o espectro de ação desse antibiótico, se é exagerado para uma infecção mais leve ou insuficiente no caso de uma infecção mais grave, e a confusão entre distensão e colonização, que é um pouco difícil atualmente, porque nós temos muitas situações em que a gente vai colher o material para ver se o paciente está infectado ou não. Por exemplo, secreção traqueal, catéter, coletei material de catéter para ter certeza que é uma infecção e não uma colonização. Isso pelo seguinte, é que nós temos que ter contagem de colônias e nós temos muitas vezes alguns laboratórios que não nos dão a contagem de colônias, então a gente não sabe exatamente se o paciente tem ou não uma infecção. Não usar uso abusivo de terapia local ou tópica e uso desnecessário de drogas de alto custo, que muitas vezes são indicações mais novas, mas não há necessidade de nós usarmos tanto. A restrição ao uso de antimicrobiano de custo elevado, como eu já falei, utilizar de maior toxicidade e restrição ao uso de drogas indutoras de resistência, que nós temos alguns antibióticos que realmente induzem muito a resistência, principalmente o ceftriaxona e a
Quais seriam as estratégias, então, recomendadas pelo Ministério da Saúde de nós evitarmos isso aí? Uma educação continuada, evidentemente, isso em todos os aspectos, rotação de antimicrobianos, principalmente em profilaxia, ou muitas vezes que nós vamos utilizar em uso empírico, associação de antimicrobianos, quando é indicado, evidentemente, terapia ampliada inicial e adequar espectro após o resultado das culturas. Então, se nós temos um paciente com uma infecção grave, nós entramos com antibiótico, vem a cultura, e não é necessário aquele antibiótico de espectro maior ou de maior custo, nós descalonamos para um antibiótico mais adequado, que não iremos queimá-lo, não iremos queimar um antibiótico de espectro maior. Otimização das dosagens de farmacodinâmicos, como já foi comentado, a terapia sequencial parenteral oral. Eu coloquei anexado para vocês um artigo que fala justamente sobre isso. Então, o tempo que nós devemos fazer o antibiótico parenteral e passar para a via oral. Isso vai depender, evidentemente, de cada infecção. Tem algumas infecções que não é possível isso aí, que nós não vamos conseguir utilizar um período curto. Temos que usar, talvez, o tratamento inteiro via parenteral. Por exemplo, endocardite, osteomielite grave. Mas tem várias outras infecções em que nós utilizamos um período curto o antibiótico via parenteral, o paciente melhorou, a gente passa para a via oral. Então, nesse artigo que está anexado, tem todas as infecções na parte pediátrica e como nós fazemos essa transformação. Utilização de sistemas informatizados, quando dispõe. Formulação e requisição de antimicrobianos, que isso pelas comissões de infecção são utilizadas nos hospitais. Auditoria com intervenção e retorno das informações. E padronização de antimicrobianos e práticas restritivas. Isso é bastante importante. Nós devemos ter certeza da indicação do antibiótico para não causar a resistência. Bem, aqui nós temos isso é um artigo que eu deixei anexado para vocês, que fala que os 10 pontos-chave para o uso apropriado de antibióticos em pacientes hospitalizados. Algumas das coisas que estão nesses 10 pontos aqui nós já comentamos. Então, quais seriam os 10 pontos-chave? Primeiro, obter amostras apropriadas microbiológicas antes de iniciar o antibiótico e cuidadosamente interpretar os seus resultados. Na ausência de sinais de infecção, colonização, raramente requer tratamento antimicrobiano. Então, nós temos, chegou o paciente, a gente colhe as culturas, tá? Antes de iniciar o antibiótico. Depois, nós iniciamos o antibiótico. Se não vier infecção, o paciente que chegou com um quadro grave, muitas vezes, nós somos autorizados a iniciar com o antibiótico e se não confirma infecção, a gente tira o antibiótico. Evitar antibióticos para uso, para tratar a febre. Investigar a raiz da causa da febre e tratar somente infecções bacterianas significativas. Em pediatria, existe aquilo que a gente chama de febrefobia. As mães das crianças com febre ficam apavoradas, achando que a criança já está pior, está grave ou terá uma crise convulsiva. Crise convulsiva é febril, tem que ter fator de risco. Não são todas as crianças que têm febre que terão convulsão. Então, desde que a gente consiga acalmar, conduzir bem a situação, a gente espera para ver se o paciente tem indicação de usar antibiótico ou não. Então, quando nós vamos utilizar antibiótico empírico, o paciente chegou com um quadro infeccioso grave. Antes de iniciar o antibiótico, colhemos a cultura, tá? E esse antibiótico ele deve ser utilizado avaliando o sítio da infecção, fator de risco para vermes multiresistentes e padrão local microbiológico e suscetibilidade. Então, se o paciente pega uma infecção no nosso hospital, no nosso serviço, nós temos que ter conhecimento qual é a nossa flora daquele local. E dependendo dessa flora, nós iniciaremos o antibiótico empírico até aguardarmos as culturas. É um trabalho bastante interessante que vale a pena vocês lerem. 4, então, seria prescrever dose da sua dose ótima, sabendo exatamente a dose como eu já comentei. Modo de administração e cumprimento de tempo, adaptando a cada situação clínica a característica do paciente. Então, se é um paciente que não é um paciente grave, não é imunossuprimido, não temos que prolongar o tempo do antibiótico. Pode ser um tempo mais curto e, como eu comentei, passar para a via oral. Só usar combinação de antibióticos onde há evidência que surja com efeito. Então, muitas vezes a gente desconhece isso aí. Quando possível, evitar antibióticos com grande probabilidade de promover resistência ou infecções hospitalares, ou usá-lo como último recurso. Nós vamos ver mais para frente da aula, carbapenímico, por exemplo.
é um grupo de antibióticos assim de espectro muito grande para anaeróbio gram-negativo, muito resistente. Então, nós só vamos utilizar esse antibiótico quando a gente souber ou desconfiarmos ou tivermos certeza que o paciente tem esse tipo de infecção. Drenar o foco de infecção rapidamente e remover toda potencializar e dispositivos comprovadamente infectados. Isso para controlar o foco da infecção. Exemplo, abscesso. Se não drena o abscesso, não adianta fazer um antibiótico. Infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter. Se o catéter é a causa da infecção, se não tiramos o catéter, o paciente não melhora. Sempre descalonar antibióticos de acordo com a situação clínica e recursos microbiológicos. Mudar para via oral sempre possível, já comentamos. Tratar antibiótico, parar o antibiótico assim que a infecção seja improvável. Melhorou o paciente, a gente tira o antibiótico. Finalmente, ter um serviço onde tenha infectologista, farmacêuticos, microbiologistas, profissionais que nos ajudam a discutir a prática desses antibióticos. A próxima parte da aula, então, nós vamos falar sobre as classes dos antibióticos. Você sabe que esse é um assunto extremamente grande e teórico. É um assunto que é tema de livro e é tema também de congresso. Então, na realidade, nós vamos falar das principais classes de antibióticos que nós temos. Nós apenas vamos comentar de uma maneira sucinta o seu mecanismo de ação, o seu espectro de ação e efeitos colaterais. Nós vamos comentar doses de antibiótico nessa aula. Por que nós vamos colocar doses de antibióticos? É um assunto muito teórico também, decorativo. E nós anexamos para vocês, na AVA, um guia de antimicrobianos que nós fazemos no Hospital Pequeno Príncipe já há alguns anos. Ali existem todas as classes dos antibióticos, a dose dos antibióticos e várias informações. E as doses também variam de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, um prematuro, ele vai usar antibióticos, alguns antibióticos, cada 2 dias, uma dose só. Já um adolescente, que também faz parte da parte pediátrica, a dose é diferente. Então, existe nesse guia tanto dose para prematuro como dose máxima para adolescente, que seria a dose de adulto. Outras informações importantes que tem ali é em relação a uso empírico de antibiótico em paciente com sepse, como que deve ser feito. Cada sítio de infecção, que tipo de antibiótico a gente deve iniciar, e também de cada germe, um germe tal, por exemplo, Staphylococcus aureus, que tipo de antibiótico pega, dependendo se é resistente à oxacilina ou não. Existe uma informação também sobre quando utilizar antifúngicos e algumas informações sobre conduta em contactantes. Por exemplo, tivemos contato com uma criança com meningite. Como fazer a profilaxia ou coqueluche? Então, o primeiro grupo de antibióticos, que é um grupo maior que nós vamos estudar, são os beta-lactâmicos. O que eles possuem em comum? No seu núcleo central existe um anel chamado beta-lactâmico. Então, esse grupo de antibióticos beta-lactâmicos, eles são bactericidas. E eles diferem na sua cadeia lateral. Então, as diferenças que existem na cadeia lateral do seu anel, que vai definir o espectro e suas propriedades farmacológicas. O mecanismo de ação, o que é? Ele interfere na síntese do peptídeo glicano, que é responsável pela integridade da parede da bactéria. Então, se ele inibe o peptídeo glicano, teoricamente consequentemente, aliás, vai inibir a formação da parede bacteriana. Então, são antibióticos que atuam inibindo a formação da parede bacteriana. São vários: as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. As penicilinas, que é um grupo mais antigo, vocês sabem que foi o primeiro antibiótico descoberto. Existem 4 classes de penicilinas: as benzilpenicilinas, ou as naturais, as aminopenicilinas, as resistentes à penicilinase e adiantoespectros, onde elas são associadas com uma enzima que inibe as beta-lactamases. Então, vejamos. O primeiro grupo, então, são as benzilpenicilinas ou as penicilinas sintéticas, que é o grupo, digamos assim, mais comuns. Quais são? A penicilina cristalina, para uso EV, a penicilina procaína intramuscular, a benzatina intramuscular e a penicilina V oral.
A penicilina cristalina, que é a mais utilizada em paciente que está internado, evidentemente. A penicilina procaína, que tem pouca indicação hoje em dia. A benzatina, que é o popular bezetacil, né, que todo mundo conhece. E a penicilina V, a penicilina oral. É o tipo de antibiótico que é pouco utilizado hoje em dia, porque a sua meia-vida é muito curta. Tem que utilizar de 6 em 6 horas e o espectro não é um espectro ampliado. Então, qual é o espectro de ação dessas benzilpenicilinas? Todos os streptococos, as neisserías, gonorreia, treponema pálido, neisseria meningitidis, não inibem as beta-lactamases. Então, se tem algum germe produtor de beta-lactamase, não adianta fazer esse tipo de antibiótico. E a penicilina G, ela é ativa quando anaeróbio das vias aéreas. Então, aqueles anaeróbios que existem nas vias aéreas podem ser utilizados. Então, a indicação, qual seria desse tipo de antibiótico? Sepse neonatal precoce. O que é sepse neonatal precoce? É aquela que aparece na primeira semana de vida. Geralmente associado com aminoglicosídeo. Outra indicação em paciente internado pode ser infecção gonocócica e sífilis congênita. E na pneumonia comunitária em crianças maiores de 3 anos, de 3 meses de idade, desculpe. O segundo grupo são as aminopenicilinas. O exemplo dela é a ampicilina, que pode ser uso via oral ou endovenoso. Tem um espectro de ação muito bom. Pega todos os streptococos, pega Neisseria monocitógena e Escherichia coli suscetíveis. E tem ação também no sistema nervoso central. Ela passa a barreira motolicórica. Foi uma medicação que foi muito usada anos atrás, quando não havia novos antibióticos. Devido a isso, criou uma alta resistência. Então, hoje em dia, utilizá-la de maneira isolada, sem ter alguma enzima associada, pode levar a muita resistência. A indicação, então, seria mais ou menos igual à penicilina cristalina, só que não pega as neissérias. Na sepsis neonatal precoce, associação com aminoglicosídeo, geralmente, né? Vocês sabem que para recém-nascido, empiricamente, geralmente é utilizado a ampicilina mais um aminoglicosídeo ou penicilina com aminoglicosídeo, e nas pneumonias acima de 3 meses. Temos uma certa restrição por essa medicação devido à sua alta resistência. A amoxicilina é outra das aminopenicilinas. O que é? A amoxicilina existe no nosso meio só para via oral e ela tem um bom espectro contra gram positivo, principalmente quando é gram positivo. Quando é gram negativo, o espectro é ruim. Nas infecções por pneumococo resistente à penicilina e nas infecções por germes que produzem beta-lactamase, ela pode ser utilizada, mas na dose dobrada. Vocês vão ver no guia que a dose utilizada é em torno de 40 a 50 miligramas por quilo dia, tem que dobrar a dose para fazer quando o paciente tem suspeita de algum desses germes. Em pneumonia comunitária, paciente que não precisa internar, é uma ótima indicação fazer a amoxicilina em dose dobrada. A experiência que existe já de evidência científica e mesmo a experiência profissional, digamos assim, funciona muito bem. Então, qual o efeito colateral dessas penicilinas, das besilpenicilinas e aminopenicilinas? São raros. Reação de hipersensibilidade, anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia, que depende da dose e do tempo, hepatite, nefrite intersticial, principalmente pela penicilina cristalina, e num tipo de penicilina cristalina, é a chamada penicilina G potássica. Tem bastante potássio na fórmula, então a gente tem que tomar cuidado com o uso dessa penicilina, sabermos qual a concentração que existe de potássio nessa medicação, para daí não corrermos o risco de haver hiperpotassemia. A temida reação alérgica da penicilina é muito rara, como está descrito aqui. Um outro grupo, então, seria as penicilinas resistentes à penicilinase. A principal desse grupo é a oxacilina, que é para uso IV. Qual a indicação de usar a oxacilina? Pneumococcus, estafilococcus suscetível, não tem uma outra indicação. Então, é um antibiótico que ele funciona exclusivamente para estafilococo, sensível à oxacilina, que não é aquele antibiótico chamado MRSA. O que é MRSA? É estafilococo resistente à meticilina. Meticilina, o que é? A meticilina
é um antibiótico desse mesmo grupo, só que ele não é utilizado, por quê? Porque tem uma alta toxicidade. Então, convencionou-se chamar MRSA. O espectro de ação da meticilina é exatamente igual ao da oxacilina, mas não usamos meticilina, ninguém usa justamente pela toxicidade. Então, o certo não era MRSA, era ORSA. Mas convencionou-se, ficou consagrado esse termo, até hoje é utilizado. Então, como que eles funcionam? Só para estafilococo, que é sensível. E todos os tipos de infecção. Das infecções de pele, do pulmão, do sistema nervoso central, osteomielite, e na sepse neonatal tardia, que é aquela sepse neonatal após 7 dias de vida, que a partir dessa faixa etária já existe risco de estafilococo. Então, ao invés de utilizarmos ampicilina ou penicilina cristalina com aminoglicosídeo, utiliza-se a oxacilina. Bem, passamos depois para as penicilinas de amplo espectro. São aquelas que têm associação com inibidores de beta-lactamase. Elas não passam a barreira hematolicórica, então nunca devem ser utilizadas em meningites. Quais são? A amoxicilina com ácido clavulânico, que é bem conhecida, né, tanto via oral como endovenoso. A ticarcilina com ácido clavulânico, colocamos aqui mais para conhecimento, mas não se utiliza mais desse antibiótico, não é disponível mais no mercado. A ampicilina com sulbactam e a piperacilina tazobactam. Então, qual é o espectro de ação delas? A amoxicilina com ácido clavulânico pega estafilococo aureus, é pouca ação, pega Moraxella catarrhalis e Haemophilus influenza, que vocês sabem que são os vermes, junto com o pneumococo, que mais causa sinusite e otite. E tanto a Moraxella catarrhalis como a Haemophilus influenza produz beta-lactamase. Então, é uma indicação ótima utilizar nesse tipo de infecção, utilizar a amoxicilina com ácido clavulânico. E pega alguns negativos, gram-negativos entéricos, como Escherichia coli e Klebsiella. Então, alguns casos de infecção urinária podem ser utilizados. No nosso meio, nós só dispomos da via oral, não dispomos da via endovenosa. Então, o espectro de ação estáfilo sensível à oxacilina, mas tem pouca ação contra ele. A ticarcilina com ácido clavulânico, como eu comentei com vocês, não dispomos mais, então, mais para curiosidade. Outro são a chamada a penicilina com sulbactam, a ampicilina com sulbactam. É uma associação assim bastante interessante, porque amplia bem o espectro de ação dela em relação à amoxicilina com ácido clavulânico. Pega melhor Staphylococcus aureus do que a amoxa com ácido clavulânico, pega Streptococcus, Haemophilus influenza, Moraxella, Escherichia coli e alguns outros gram-negativos, como Proteus, Providência, Klebsiella, Acinetobacter, e também pega anaeróbio. Então, tem um espectro maior do que a amoxicilina com ácido clavulânico. Mas não tem atividade contra a Pseudomonas aeruginosa, contra a Enterobacter e contra a Serrácea. Outra, aumentando mais o espectro ainda, digamos assim, subindo na escala, chegamos na piperacilina tazobactam. Qual que é a indicação desse tipo de antibiótico? Exclusivamente contra gram-negativo mais resistente e anaeróbio. Então, é um antibiótico que só deve ser utilizado em infecção grave. Aquelas infecções em que já utilizaram outros antibióticos e aparecem germes mais resistentes, que, em diferença da ampicilina com sulbactam, pega a Pseudomonas, pega a Enterobacter e pega a Serrácea. Apesar do GBS ser sensível, não é uma indicação precisa. Ela precisa mais se sabem usar uma penicilina. Então, o pipitazo, como a gente assim chama, é aquele antibiótico usado em infecção grave, paciente com sepse, paciente com infecção relacionada ao catéter, paciente com pneumonia da ventilação mecânica. Só é usado em ambiente hospitalar em paciente grave. Então, indicações dela, como eu já comentei algumas aqui. Não pega meningite, certo? Espectro ampliado. Usar infecções graves, como pneumonia, sepse, tanto a sepse neonatal tardia, naquela que foi adquirida principalmente em ambiente hospitalar, não um paciente que chegou com sepse tardia, que veio de casa, por exemplo. Já que é um nenê que nasceu, ficou na UTI neonatal um período,
depois de 7 dias, faz uma sepse, é um antibiótico indicado. E infecção grave, tá? Não utilizado nas meningites. Efeito colateral, eosinofilia, hiperurbinemia, elevação de transaminases, ureia e creatinina. E tem uma vantagem, que como tem aquela enzima associada, eles reduzem a resistência. Então, existe uma redução da indução da multiresistência. Outro grupo bastante grande dos beta-lactâmicos são as cefalosporinas. Cefalosporinas existem primeira, segunda, terceira e quarta geração. Da primeira geração, nós temos a cefalotina e a cefazolina para uso EV, e a cefazolina pode ser usada também intramuscular. Espectro de ação: pega copos gram-positivos, atividade moderada contra Escherichia coli, Proteus, Klebsiella e pneumonia. Também foi um antibiótico, como comentamos com a ampicilina, que foi utilizado bastante tempo. Mas como naquela época não existia antibióticos mais novos, foi utilizado por muito tempo e deu uma alta resistência. Então, hoje em dia, apesar de ter uma indicação, infecção de pele, praticamente nós utilizamos para profilaxia cirúrgica, pela elevada resistência. Os via oral, nós temos 2 antibióticos de primeira geração de cefalosporina, a cefalexina e cefadroxil, exatamente o mesmo espectro de ação. Gram-positivos, menos enterococos, estáfilos sensíveis à oxacilina, e os gram-negativos, Escherichia coli, Proteus e Klebsiella. Então, um bom antibiótico para utilizar infecção de pele, utilizar até em pneumonia, amidalite, quando não quer usar uma amoxicilina, outro tipo de penicilina, e muito utilizado em infecção urinária. Qual a diferença entre eles, então, falando cefalexina e cefadroxil? A diferença é meia-vida. A cefalexina tem uma meia-vida maior que o cefadroxil. Então, o que acontece? Quando nós vamos utilizar a cefalexina, o ideal é utilizá-la de 6 em 6 horas. E não utilizar junto com o alimento, porque se nós utilizarmos a cefalexina junto com o alimento, diminui a absorção. O cefadroxil já não tem relação com a alimentação e tem uma meia-vida maior, pode ser utilizado de 12 em 12 horas. Então, é uma opção utilizar um ou outro, dependendo como acharem melhores. Na segunda geração, nós temos 3, a cefoxitina, ou cefavicina, que tem a atuação relativa contra os gram-positivos e maior atividade contra gram-negativos, como hemófilos influenza, Neisseria, gonorreia e algumas enterobactérias. E pega, além dos gram-negativos, pega anaeróbio. É uma droga que pode ser utilizada em infecções respiratórias, infecção de pele, infecções intraabdominais. E também na profilaxia cirúrgica, quando, por exemplo, cirurgias coloretais ou mielomeningocele. É um antibiótico também que hoje em dia tem muita resistência. Não é também utilizado de maneira geral, geralmente é mais utilizado apenas a profilaxia cirúrgica. O segundo elemento da cefalosporina é a cefuroxima, para uso oral intramuscular ou, desculpa, eu não coloquei aqui, o endovenoso. Qual é o espectro de ação da cefalosporina, da cefuroxima? Pega o streptococo, estáfilos sensíveis à oxacilina, pneumococo com resistência intermediária à penicilina, e pega vários gram-negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, hemófilo, Moraxella, Neisseria, gonorreia, Providência e Morganella. Então, um ótimo antibiótico para utilizar em paciente internado. Paciente que tem infecção comunitária, que não é uma infecção hospitalar, ao invés de usarmos um antibiótico já de espectro maior, ou um antibiótico mais caro, podemos utilizar a cefuroxima. Tem indicação muito boa, principalmente naqueles casos em que a gente usa em paciente que tem pneumonia, que começou a utilizar a penicilina cristalina, não melhorou, utilizar a cefuroxima. E via oral é um antibiótico muito bom para usar também em infecções mais resistentes, como otite, sinusite resistente, pneumonia, porque inibe as beta-lactamases. O problema de utilizar esse antibiótico via oral é extremamente ruim, eu gosto. As crianças toleram mal, mas é um antibiótico muito interessante. Desse grupo da segunda geração, sem dúvida, é a melhor opção. Não tem nenhuma outra dúvida. Outro grupo, outro antibiótico de segunda geração de cefalosporina é o cefaclor. O espectro é igual, mas tem muita resistência hoje em dia. Praticamente não é mais utilizado,
nós não temos utilizado já há algum tempo, porque pelo que a gente vê da literatura, tem muita resistência. Terceira geração, cefotaxima, ceftaxona e ceftazidima. São mais potentes contra gram-negativas e têm atividade antimicrobiana superior contra estreptococo. Principalmente a cefotaxima e a ceftriaxona são antibióticos que são utilizados quando nós temos pneumococo resistente à penicilina. Então, pega muito bem gram-positivo. Pega também os inibidores de lactamase, os que produzem beta-lactamase, e tem boa ação contra gram-negativa. Sendo que desses três, a ceftazidima é a única que pega pseudomonas. A ceftriaxona, a ceftaxima, não. Então, os outros gram-negativos que não sejam da pseudomonas, uma boa opção. Infecção urinária, sepse, pneumonia. E tem uma vantagem, a ceftaxima, a ceftriaxona, que passa a barreira hematolicórica. Então, vocês devem ter visto hoje em dia que a ceftriaxona é o antibiótico mais utilizado nos pacientes que têm meningite. A ceftaxima também. Algumas diferenças entre eles que nós vamos ver já em seguida. A ceftriaxona, 90% dela tem ligação proteica e eliminação pela via biliar. Como tem eliminação pela via biliar, qual seria inconveniente? Aumenta os níveis de bilirrubina livre, faz um quadro chamado síndrome da lama biliar, que leva a uma colelitíase transitória. Então, o paciente parece que tem uma colelitíase porque faz a lama biliar, fica síndrome da bile espessa também, como é chamado. Isso pode dar bastante dor e simular uma pseudocolelitíase. Por isso que não é utilizado no primeiro mês de vida nos recém-nascidos. Efeitos colaterais, as vantagens dessas antibióticos. Poucos efeitos colaterais. Eosinofilia transitória, leucopenia e diarreia. Mesmo utilizando por via oral, endovenosa, pode dar diarreia, tanto intramuscular como endovenosa. Baixa nefrotoxicidade e hepatotoxicidade. Distribui-se bem no líquido cefalorraquidiano, tanto terceira como quarta geração, que nós vamos ver em seguida. E não necessitam de dosagem sérica. A vantagem do ceftriaxona é que apesar dele causar a síndrome da lama biliar, como a excreção dele é maior pela via biliar, pode ser utilizado em pacientes com insuficiência renal sem diminuir muito a dose. A diferença entre ceftaxima e ceftazidima é a meia-vida. Além das diferenças que nós colocamos de eliminação biliar, a ceftriaxona tem uma meia-vida longa, de 12 a 24 horas até. Para ser utilizado intramuscular, pode ser uma vez ao dia, endovenosa, de 12 em 12 horas. Já a ceftaxima, não. A ceftaxima, ela é utilizada de uma maneira de 6 em 6 horas, tem uma meia-vida mais curta. E geralmente não se usa intramuscular. As desvantagens desse grupo é o custo. E principalmente o uso indiscriminado associado ao surgimento de cepas produtoras de beta-lactamase de amplo espectro, chamado ESBL. Então, ESBL, o que é? São beta-lactamase de espectro ampliado. Então, tem alguns gram-negativos que produzem ESBL e são muito resistentes. Então, utilizando essas medicações, nós podemos induzir esse tipo de infecção. Lembrando também que o ceftriaxona, que é o mais utilizado, e às vezes de maneira indiscriminada, utilizando uma dose de ceftriaxona intramuscular, inibe 50% da flora da orofaringe. Além disso, utilizando esses antibióticos, reduzem a presença do chamado VRE. O que é VRE? É enterococo resistente à vancomicina. O enterococo ele faz infecção grave em pacientes com peritonite e endocardite. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de antibiótico pela alta resistência. E o último grupo de cefalosporina é a cefalosporina de quarta geração. Temos um só, que é a cefipime, que tem boa atividade contra gram-negativo, incluindo pseudomonas. Pouca ação contra gram-positivo. A vantagem, então, do cefipime, o que é? Gram-negativo mais resistente, principalmente pseudomonas. A diferença da terceira geração é que ela amplia o espectro para pseudomonas. Então, em relação às cefalosporinas, à medida que aumenta a geração, aumenta a eficácia contra a gram-negativa e diminui contra a gram-positivo. Por isso que a cefipime
é utilizado mais e naquelas infecções que nós suspeitamos de gram negativo. De novo, sepse, infecção relacionada ao catéter, ou infecção urinária mais resistentes, meningite também por pseudomonas. Então, a indicação delas é a infecção por bacilos gram-negativos suscetíveis, adquiridos em ambiente hospitalar, não é uma droga para ser utilizada fora do hospital. E tem um grupo chamado grupo CESP, que é um grupo que teve essa sinonímia por alguns autores, que são 4 germes: Citrobacter, Enterobacter, Serratia e Providência. É a droga de escolha, são gram-negativos mais resistentes também. Então, a indicação seria as pneumonias, principalmente as pneumonias que é associada à ventilação mecânica, infecção no trato urinário complicado e em pacientes que têm a meningite que por negativo. Outro grupo dos antibióticos beta-lactâmicos são os carbapenêmicos. Os carbapenêmicos são 3 representantes: o imipenem, o meropenem e o ertapenem. Tem alguns em estudo que ainda não foram liberados. Entre eles, o meropenem é mais ativo contra gram-negativos, ao passo que o imipenem um pouco superior a gram-positivos. Mas não tem por que usar meropenem em infecção por gram-positivo. É um antibiótico de espectro ampliado mais para gram-negativo. Então, não deve ser utilizado nunca de escolha para gram-positivo. Entre eles, o ertapenem, ele tem uma diferença importante. Ele não pega a pseudomonas nem a Acinetobacter baumannii, que são comuns em ambiente hospitalar. Então, quando a gente fala em carbapenêmicos, para nós, hoje em dia, o mais utilizado é o meropenem, mais ativo contra gram-negativo e passa a barreira hematolicórica, sendo que o imipenem não passa a barreira hematolicórica. Para nós, é o mais utilizado. Então, não deve ser utilizados como primeira escolha no tratamento empírico de infecções comunitárias ou hospitalares. E quais seriam as indicações? Tratamento de infecções em que exista uma forte suspeita de microbiota anaeróbia, ou aeróbica ou não aeróbia, ou infecções causadas por gram-negativos muito resistentes, produtores de SBL. O ertapenem pode ser utilizado em dose única intramuscular, mas uma droga assim que nós não temos experiência em não utilizar. O que a gente utiliza mais mesmo o meropenem. Efeitos colaterais. Entre eles, o imipenem, ele vem associado com uma enzima sempre chamada cilastatina, e é uma droga que induz a crise convulsiva. Então, principalmente pacientes que têm alteração da função renal. Então, se é um paciente que tem crise convulsiva, jamais devemos utilizar o imipenem. Os carbapenêmicos também aumentam a transaminase e têm raras alterações hematológicas, principalmente trombocitose e eosinofilia. Então, o que é a indicação desse grupo? Gram-negativo resistente em ambiente hospitalar. E o último representante dos beta-lactâmicos é a Austrioran. O Austrioran tanto pode ser utilizado via intravenosa ou intramuscular. Qual a indicação? Gram-negativo suscetíveis. Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Serratia. Qual a indicação atual de usar Austrioran? Gram-negativo quando tem lesão renal. O espectro de ação é bastante interessante assim para gram-negativos, e como nós vamos ver já em seguida também os aminoglicosídeos. Mas os aminoglicosídeos levam muito a lesão renal e lesão no ouvido. Então, é uma medicação que a gente tem utilizado naqueles casos de infecção por gram-negativos que tem lesão renal. Ótima indicação. É um antibiótico que a gente guarda, assim, de não utilizar de cara em todo mundo mesmo, seria uma opção muito boa naqueles casos mais graves. E como não tem nef ou toxicidade, uma boa alternativa aos aminoglicosídeos. Tem o risco quando usa arginina, que é muito pouco utilizada de forma geral, tem o risco de hipoglicemia quando usa arginina, mas uma coisa muito rara. Bem, terminamos aqui os beta-lactâmicos. Vamos passar aos macrolídeos. Quais são os macrolídeos? Eritromicina, espectro de ação grande, streptococcus, pneumococo, estáfilo sensível ao ácido à oxacilina, bacilo difitérico, bacilo de antraz. Gram-negativo, pega clamídia, micoplasma, Campylobacter jejuni, bordetella, as espiroquetas, como a Borrelia burgerdófila, que causa a chamada mudança de Lyme,
o tripodema pálido e Rickettsia de legionela. Então, são alguns negativos, grandes negativos, que serão aqueles adquiridos em ambiente hospitalar. Não é Pseudomonas, não é Klebsiella, não é Serrácea. Um bom espectro de ação. Hoje em dia não existe mais no mercado, não sabemos por quê, foi tirado do mercado. E o grande problema de utilizar a eritromicina, além da meia-vida de ser curta, de ter que utilizar de 6 em 6 horas, efeitos gastrointestinais, por exemplo, diarreia, vômito, raramente fazia alergia, hepatotoxicidade, e ela induz a presença do Clostridium difficile, que faz a colite membranosa, aquele quadro que faz diarreia e que o paciente acaba tendo sangramento nas fezes também. O segundo elemento que faz parte dos macrolídeos é a claritromicina, tanto para uso via oral ou para uso IV. Em relação ao espectro da eritromicina, ela tem um espectro um pouco maior. Ela pega Haemophilus influenza e Moraxella, que produz as beta-lactamases. Pega Helicobacter pylori e é mais eficaz contra a micoplasma. É o macrolídeo mais eficaz, sem dúvida nenhuma. O grande problema é o gosto dele. É um antibiótico também para uso via oral, parece uma areia. Quando a gente usa para criança, principalmente, que tem que ser em solução, é um pouco mais difícil, mas é um antibiótico muito bom para ser usado em casos um pouco mais graves. E tem desconforto gastrointestinal menor do que a eritromicina. E o último é a astromicina, bastante conhecido, via oral, endovenoso, meia-vida longa, período curto de uso, 5 dias, dose única, mas tem espectro inferior contra gram-positivo em relação à eritromicina. Mas tem uma ação diferente dos outros dois, da claritro e da eritromicina. Pega a Shigella. Então, aqueles casos que têm infecção grave gastrointestinal por Shigella pode ser utilizado. E a diferença em relação a claritromicina, que induz mais a resistência. Nós vamos parar aqui, então, na primeira parte da aula. Nós vamos parar porque vocês sabem que são 40 minutos só. Em seguida, nós vamos fazer a segunda parte da aula, que nós vamos colocar para vocês aí, certo?